Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu transformei um Pokémon em um personagem e hoje eu tô trazendo pra vocês aqui todo o processo de como que foi essa experiência, de como foi tudo isso, né? Porque eu acabei fazendo vários desenhos e acabei até transformando isso num projetinho que acabei postando no meu portfólio. Foi meu primeiro post no portfólio, então acabou sendo algo bem especial, que eu curti bastante o processo. Eu espero também que vocês curtam aí o resultado. Bom, a ideia principal, como eu falei pra vocês, é basicamente pegar o Pokémon e transformar num concept, né? Através dos elementos que acontecem ali no shape do Pokémon, né? Na personalidade dele, nas cores e tudo mais. Então, eu me baseei aí no Gengar, porque é um Pokémon que eu tenho aí, um bonequinho aqui. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu peguei ele assim e falei, vou fazer dele mesmo. Apesar de não ser meu Pokémon preferido, né? Meu Pokémon preferido é o Squirtle. Mas eu escolhi ele porque ele tem um design muito da hora, assim. E no momento que eu vi ele, eu já pensei num design, assim, de um personagem meio punk, assim, meio gangster, sabe? Então achei que seria bem interessante. E pra criar essa personagem, uma coisa que eu levei muito em consideração foi a intenção, né? Qual que era a intenção aí de eu criar essa personagem? A princípio era aí transformar um Pokémon, né? Pegar coisas, elementos que remetessem aí ao design do Pokémon e trazer isso pra um personagem, né? A princípio era essa a ideia. E eu me baseei muito na personalidade do Gengar, que ele tem aquele sorrisinho ali maroto, né? Sorrisinho safado dele que ele tem. E eu achei que seria interessante trazer isso na personalidade da personagem e trazer meio que essa estética pra ela, dela ser meio uma gangster assim. Que ela tem até um taco de beisebol ali com os espinhos, né? E ela tá meio nem aí, assim. Ela tem a personalidade dela parecida com a Maria, que é a minha OC da banda que eu tenho da fita demo, né? Então é bem semelhante, assim, a personalidade dela. Só que aí o visual é mais puxado pro Pokémon, né? Então, tendo aí uma intenção, né? Um objetivo pré-definido, eu fui atrás de ver qual que é a sensação que eu queria. E a sensação era basicamente a personalidade que o Gengar tem. E também baseado aí no tipo do Gengar, que é fantasma e venenoso, se eu não me engano. É uma coisa assim, meio que nessa ideia. E através dessa ideia do venenoso, trouxe um pouco mais aprofundada essa personalidade dela, né? Dela ser meio rebelde, assim, não tá nem aí pra nada. Então, essa coisa do veneno me remeteu bastante a isso. E depois de ter uma coisa mais definida na parte da intenção, eu fui na questão da leitura, né? Como é que eu ia fazer aí um visual que fosse chamativo e remetesse aí ao Gengar, né? A princípio, minha ideia principal foi a questão do cabelo, que muitos personagens aí, se eu não me engano, tem a Juri do Street Fighter, tem a Jinx do Jovens Titãs, tem uma bruxinha lá do Jujutsu Kaisen também, que tem um cabelo meio que nessa estética que eu trouxe pra ela. Eu acabei puxando pra esse lado, porque o Gengar, ele tem aqueles dois espinhos maiores ali no topo da cabeça dele. Então eu achei que seria interessante trazer esse cabelo e ia dar uma estética bem divertida pra personagem, sabe? Então eu curti bastante o jeito que ficou. E se você for analisar bem o design do Gengar, ele tem esses dois espinhos maiores na cabeça dele e tem alguns espinhos pequenininhos ali que acontecem no meio desses dois espinhos maiores e vai percorrendo pelas costas dele, né? Através dessa informação dos espinhos menores, eu coloquei ali no cabelo dela vários fiozinhos mais jogados e com formato bem triangular para poder remeter um pouco mais esses espinhos. E aí eu coloquei em volta da cabeça dela inteira, né, para poder fazer ali meio que uma moldura em volta dela. Então essa foi a ideia principal que eu tinha. E aí, para trazer o formato arredondado para a silhueta da personagem inteira, eu trouxe aí uma jaqueta. Se eu não me engano, essa jaqueta chama Puffer, algo assim. E ela é toda rechonchuda, assim, né? Ela tem esses formatos arredondados ao decorrer dela toda. Já desenhei vários personagens com esse tipo de jaqueta, porque eu acho que é um design muito divertido. E também você pode aí fazer de uma forma mais exagerada o tamanho dessa jaqueta, né? Porque até pessoas assim mais magras, essa jaqueta ela fica bufante ainda, bem grandona, né? Então eu resolvi trazer aí pra essa personagem. Eu achei que foi bem interessante essa ideia, né? Eu não queria simplesmente pegar e fazer o óbvio que o Gengar ele remete, né? Pelo formato arredondado do Gengar, eu poderia muito bem ter feito um personagem masculino e gordo, né? Mas eu resolvi não fazer isso, eu queria fazer numa parada não tão óbvia. Então eu resolvi fazer um personagem mulher. Ela é uma personagem aí mais magra, né? Só que aí eu trouxe esse formato arredondado na estrutura aí das roupas, né? Bem bufante, bem larga, assim. Que eu achei que seria interessante e ia dar um visual estiloso, assim, sabe? Uma coisa que eu fiz pra tentar remeter mais a questão dos olhos do Gengar, que é algo bem marcante, né? O olho bem vermelhão, assim. Foi os óculos. Eu fiz o óculos dela avermelhado, né? E eu também trouxe um formato pro óculos triangular. Mas isso é porque o olho dela eu já tinha feito no formato do Gengar, então eu resolvi trazer um contraste ali de elementos, né, que estão próximos, trazendo um formato arredondado e um formato mais reto ali pro óculos, né. E também trouxe duas faixinhas vermelhas, assim, pro cabelo dela, de forma
com que se destacasse um pouquinho mais. Pode ser só 2 faixas, coisas simples, mas se você for reparar aí, eu quis trazer um pouquinho essa ideia de personagens de animes, protagonistas que tem os cabelos assim, todo diferente, assim, sabe? Se você for olhar, por exemplo, o Yugi, né, de Yu-Gi-Oh!, ele tem aquele cabelão todo diferente, assim. Eu quis trazer só uma pitadinha disso pra personagem, pra ela ter um destaque diferente. Provavelmente ia ficar legal se eu não colocasse essa faixinha, mas eu sinto que foi uma cereja no bolo ali, que eu achei que ficou bem interessante. Então eu tentei buscar bem a silhueta e tudo mais. Eu tive um pouco de complicação durante o processo, porque eu tive que refazer o desenho todo, né? Não tem a primeira parte aí pra vocês verem, mas eu acabei fazendo uma versão antes dessa, e aí eu não curti muito, achei que ficou muito estilizado, e aí depois eu trouxe aí um redesign dentro do design que eu já tinha feito, né? Eu refiz o desenho todo, assim, pensando com mais calma e analisando todos os shapes, assim, a estrutura, as cores, as informações que eu queria passar através do design dela, né? E aí eu sinto que melhorou muito mais comparado ao que estava antes. Então eu sempre tentei buscar aí na silhueta da personagem, tanto na linha, né, quanto na pintura, uma questão de contraste de valores e de quebras de linhas, assim, para que eu evitasse bastante tangente. Então todos esses elementos assim, que eu citei para vocês aqui, de leitura, intenção, contraste, são coisas que fazem com que você construa um design de personagem um pouco mais interessante, né? E caso você queira saber melhor como eu pensei mais aprofundado em todos os elementos dessa personagem, eu fiz aí um vídeo para a área de membros, para quem quiser aí apoiar o canal e também ter alguns conteúdos um pouco mais exclusivos, né? A área de membros tá aí por apenas R$8. Você pode aí ver vídeos exclusivos, tem os brushes que eu uso, além de alguns emotes aí personalizados do canal, né? Mas o principal é que você vai acabar ajudando a manter um pouco mais o canal e eu consigo trazer cada vez mais vídeos para vocês. Falando um pouquinho sobre o processo todo, foi algo que foi muito divertido e eu acabei me empolgando um pouco a mais, né? A ideia do desafio, como eu falei para vocês, é basicamente fazer um concept, e concept você não precisa fazer algo tão pintado igual eu fiz nessa arte aí, né? Em todos esses painéis. É basicamente você precisa fazer várias explorações, você precisa desenhar muito. Só que aí, como eu acabei me empolgando, eu acabei pintando e meio que dando uma renderizada em todos os desenhos que eu fiz aí, é o que eu não precisava fazer. Então o projeto em si, na hora de postar no portfólio, ficou faltando aí a questão das explorações, né, para ser considerado bem um concept mesmo. Mas eu sinto que eu tive muito aprendizado durante o processo de todo esse projeto aí, né, porque eu sinto que eu consegui manter uma constância no projeto de criação e de estética, né? E também consegui manter aí um projeto por bastante tempo até assim. Tudo bem que foi um projeto bem rápido, foi mais ou menos 1,5 semanas. Todos esses desenhos aí, eu fiz quase tudo em live. Então quem quiser, dá pra vocês conferirem aí no canal, tem a gravação das lives aí. Então eu sinto que foi um aprendizado tanto para eu melhorar a estrutura de projeto, para futuros projetos que eu vou fazer aí. Eu sinto que agora eu tô um pouco mais confiante para poder encarar algum projeto diferente, assim, na hora de eu construir mais coisas no meu portfólio, né? Então eu consegui tirar muito aprendizado desse processo aí. Com certeza foi um marco, assim, para que eu possa encarar mais projetos e fazer coisas com mais coragem, assim, daqui pra frente, sabe? Encarar algumas coisas mais complicadas, assim, que eu não tenho tanto costume de fazer. Que no caso aí foi um concept, que é algo que eu gosto de fazer. Eu sempre curti quem faz. Eu tenho vontade de focar mais nisso, mas eu nunca tive uma coragem de dar o primeiro passo, sabe? Então esses desafios que acontecem aí, que a galera vai propondo, né, é interessante pra você poder dar o pontapé inicial, sabe, pra alguma coisa. Então esse projeto aí foi bem interessante pra mim. Eu me diverti muito fazendo ele. E teve um desenho aí que eu fiz em especial nesse projeto, que foi pra área de habilidades, né? Eu acabei colocando essa personagem com um certo poder. Eu me inspirei aí em algumas coisas do Gengar, né? O poder principal que eu me inspirei foi o Shadow Ball, que ele tem, que foi a partir desse poder aí que eu comecei a desenvolver os outros. Não vou dizer que foi 100% inspirado em todos os poderes do Gengar, mas foi ali pelo menos ali pra lembrar um pouco, né? E aí eu fiz uma pose dela meio que pulando, uma pose um pouco mais dinâmica, que eu gostei muito de ter feito ela. Eu gostei muito de como ficou o resultado. Eu fiquei até surpreso, assim, do jeito que ficou. Nunca fui de fazer muita pose com movimento, né? Mais dinâmica, assim. E também foi algo que me trouxe um pouco mais de confiança pra tentar fazer algumas poses mais diferentes, sabe? Um pouco mais vivas, assim. Então todo esse projeto, assim, no geral, falando pra vocês aqui com sinceridade, eu sinto que foi um dos melhores desenhos que eu fiz, todos assim, todos que tem nos painéis, foi um dos melhores porque eu explorei muita coisa, eu perdi medo de muita coisa, eu encarei assim muitas coisas que eu tinha um certo receio de tentar fazer, sabe? Então o resultado que ficou assim, eu acho que eu fiquei de certo modo orgulhoso assim, sabe? Eu vou tentar deixar meu ArtStation na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá e também ver esse projetinho com mais calma. Lá no ArtStation também tem um painel, eu fiz aí alguns esboços antes de fazer esse visual mais definitivo dela, né? Também uma coisa que eu curti muito foi ter botado um carinho a mais na apresentação dessa personagem, né? Quando eu tava pesquisando um pouquinho mais sobre concept, algumas referências de outros artistas que fazem, eu vi que muitos artistas simplesmente colocam o personagem num fundo simples, né, no fundo liso. Às vezes nem fazem muita apresentação muito trabalhada. Tudo bem, porque o foco é mais
o personagem, né? O que você fez no trabalho ali e tudo mais. Mas eu gosto de pôr um carinho a mais no layout ali da apresentação, né? Só porque eu acho que fica bonito e mostra que você teve um carinho por aquele projeto, sabe? Então eu gostei bastante, principalmente do painel, que tem as habilidades dela ali, que ela tá meio que pulando, né? E eu trouxe ali meio que interagindo, meio que puxando na hora que ela pula, como se ela estivesse puxando o layout junto com ela, sabe? Como se ela estivesse saindo ali das silhuetas das habilidades e mostrando como é que é esse movimento que ela faz, o que ela realmente faz quando ela usa essas habilidades, sabe? Sei lá, eu gostei muito como ficou. Então eu espero de coração que vocês tenham curtido todo esse processo e de como ficou o resultado. Foi algo que me trouxe muitos frutos, assim, de aprendizado. Com certeza eu vou levar daqui pra frente. Repetindo aqui novamente, caso vocês queiram acompanhar com mais calma e mais descrições de como foi todo o meu pensamento para o design dessa personagem, na área de membros tem aí, por R$8, um vídeo de quase 40 minutos, assim, de eu detalhando um pouco melhor de como eu pensei para criar essa personagem e também de como você pode fazer para criar, como você pode ler alguma referência para poder criar algo novo, sabe? Sinto que ficou bem legal essa explicação. Não deixe de conferir e apoiar o canal também, certo? Deixa um comentário aí, eu quero saber qual que é o Pokémon preferido de vocês. Quem sabe aí mais pra frente eu crie outros personagens baseados em outros Pokémon, certo? Deixa o gostei aí embaixo, isso me ajuda bastante, fazendo com que o canal cresça cada vez mais e mais pessoas conheçam aqui a nossa comunidade. Me sigam nas redes sociais, é tudo Buzzship, e caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Valeu e até a próxima. Tchau.